E é com muito prazer que apresento e convido a se juntar aqui nessa bancada, mestre em Direito, especialista em Direito Penal e Processo Penal, professor, amigo, irmão da vida e de valores, Frei Cicchini. Seja muito bem-vindo, amigão. Como você está? Tá me ouvindo? Agora sim, estamos te ouvindo. Tudo bem, meu irmão, prazer imenso. Só vejo amigos nessa bancada maravilhosa. Prazer estar aqui mais uma vez. Bom, eu te chamei hoje para ver se você nos honrava com a tua ilustre presença, porque eu vi um vídeo teu em que você mostra que Alexandre de Moraes foi confrontado por um determinado ministro do Supremo Tribunal Federal, que coincidentemente também se chama Alexandre de Moraes. Então, como a autoria de trazer isso foi tua, nada melhor que falar com o autor. Você me permite, vou chamar o primeiro vídeo para você depois conversar conosco sobre isso? Claro, você que manda aqui, xerife. Bora aí então, Edu, pode rodar, STF. Importante é analisar o conjunto, até porque a acusação foi feita e as defesas foram realizadas exatamente nesse conjunto. O conjunto é de uma organização criminosa sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, que durante o período de julho de 2021 até 8 de janeiro de 2023, essa organização criminosa com divisão de tarefas e de forma permanente e hierarquizada, o que caracteriza o crime de organização criminosa, praticou vários atos executórios. Ou seja, que até aí o relator, Alexandre de Moraes, e aproveito para indicar que está suspensa neste momento a sessão no STF. Quando voltar a gente vai vincular parte disso. Aí o Alexandre de Moraes fala, Cicchini, me corrija por favor, porque eu não entendo nada de direito, eu sou de direita, mas não entendo de direito, que ele menciona como que teve sim uma organização criminosa. Foi isso que nós ouvimos, Cicchini? Olha só, nós temos ali nitidamente a vítima julgando o caso. É nítido que nós temos isso. Vejam que o ministro Alexandre de Moraes está com os nervos à flor da pele, como diz o ditado, eivado de ânimo. É por isso que a vítima não tem o compromisso de falar a verdade. Processualmente falando, a vítima não presta o compromisso de dizer a verdade. Por quê? Porque a vítima tem interesse na causa. É como o médico não poder operar a esposa. Você tem interesse no caso, você tem ânimo, você não tem a lisura necessária, a independência necessária, a imparcialidade necessária para ser o julgador. Você é a vítima pode mentir, a vítima pode delirar, porque a vítima não presta o compromisso de dizer a verdade. O Alexandre de Moraes, nitidamente, por várias vezes durante o julgamento, ele diz que o crime era de atentado de golpe e o meio de atentar o golpe era atentar contra ele. Ele diz exatamente isso, que o crime seria atentar contra o presidente do TSE. E ele fala assim, que era eu. Ele se coloca na condição de vítima, se tornando parcial. Não bastasse termos aqui a vítima julgando o caso, e o relator diz expressamente ser a vítima, essa é a aberração que nós estamos vendo, não bastasse, ele vem e diz haver uma organização criminosa formada e constituída. Porém, todo mundo sabe que esse processo ele gira em torno de um cara que se chama Mauro Cid. Mauro Cid é a única fonte de prova desse processo, um processo que eu já falei aqui várias vezes, de mais de 70 terabytes. Até os amigos me questionam, Segré. Cicchini, você não está confundindo? Não seriam 70 gigabytes? Não, é 70 terabytes. Nunca na história desse país tivemos um processo de 70 terabytes contra a corrupção, contra o narcotráfico, contra o tráfico de armas, contra a pedofilia. Esse é um processo de 70 terabytes. 1 bilhão de páginas. E tudo que há é a delação do Mauro Cid, que ora é útil, ora é descartável. Eu perguntei ao Mauro Cid, houve organização criminosa a dar golpe? O Mauro Cid respondeu para mim que não. Não havia uma estrutura ordenada com divisão de tarefas com essa finalidade. E
Alexandre de Moraes descarta esse depoimento do Mauro Cid e insiste em dizer que havia uma organização criminosa. Agora há pouco, antes de entrar aqui, eu estou acompanhando o julgamento, o Alexandre de Moraes insiste em dizer, Segré, que a minuta do golpe estava no celular do Mauro Cid. O Mauro Cid disse que aquele documento do seu celular não era a minuta do golpe. Então nós temos aqui, nitidamente, aquilo que a lei e a doutrina proíbe, a vítima julgar o caso. Porque é óbvio que a vítima tem interesse na causa, ela quer ver o seu algoz enforcado. Óbvio. É isso que a vítima quer. Se perguntar para a vítima, você quer que julguemos o seu algoz ou você quer que penduremos ele na praça? Ah, pendurem ele na praça. É isso que a vítima quer. E é isso que nós estamos vendo, a vítima julgando o seu algoz. Não tem como dar certo isso, Segredo. Agora, Chiquini, você mencionou agora que quando você perguntou ao Mauro Cid se tinha organização criminosa, eu não sei se era o advogado de defesa, o promotor, o juiz, estou sendo irônico, que não permitiu a vítima, que não permitiu isso. Vamos assistir. Roda o segundo vídeo, por favor, Eduardo. Vamos assistir aí quando o Chiquini pergunta isso para o Mauro Cid e intervém também Alexandre de Moraes. Pode rodar. No seu depoimento, no seu interrogatório, transmitido pela TV Justiça ao vivo, o senhor disse, abro aspas, que não havia grupo estruturalmente ordenado com divisão de tarefas, que eram pessoas isoladas, bravateiros que falavam um monte de coisa que o presidente mal dava atenção. Procede essa sua fala que não houve grupo estruturalmente ordenado com ânimo de golpe? Quando eu dividi, quando eu fiz a divisão, foi para facilitar a compreensão, para fazer a colaboração, para que se pudesse ficar entendido o sentimento e a motivação das pessoas que se aproximavam do presidente. Uhum. Havia grupo estruturalmente organizado com esse fim de depor o Estado Democrático de Direito? Doutor, ele não pode saber o ânimo das pessoas, doutor. Havia um grupo estruturalmente ordenado? Ele já disse que não, doutor. Vamos seguir. Isso. Não havia. Que a denúncia coloca organização criminosa. Eu vi onde ele não conhece. Doutor, ele não conhece. Ele desconhece. Vamos, doutor. Já viu? Você. Tá bom, excelência. A defesa de Felipe Martins está satisfeita nesse ponto. Devolve a palavra. Muito obrigado. Opa. Teria que ser, volta. Vamos chamar o VAR. Como é que é isso? Chiquinho, explica isso. Então não teve organização criminosa. O próprio Alexandre de Moraes falou que não teve organização criminosa. Você vê? E o mentiroso sou eu. É exatamente isso que nós estamos vendo. Por isso que a vítima não pode ser o juiz. Ele desconsidera todas as provas. Porque, Segredo, uma coisa que a gente não pode esquecer, ab início, que esse processo foi criado desde o início a condenar Bolsonaro. Esse processo tem uma razão de ser. Ele nasceu com uma finalidade. Missão dada, missão cumprida, lembra? Condenar Jair Messias Bolsonaro e eliminar a direita em 2026. Não importa o que aconteça. Não importam quantas barreiras existam no caminho. Eles vão superar todas as barreiras a alcançar a finalidade primeira e única, que é condenar Bolsonaro. Então eles estão desconsiderando conceitos básicos de direito. Eu ouvi atentamente que vocês estavam conversando aqui, debatendo sobre o iter criminis, que é o caminho do crime, que parte da cogitação, preparação, execução e consumação. Nós estamos tendo um julgamento condenatório com base em cogitação, sequer atos preparatórios já, e não importa para eles se descer um anjo do céu com a prova de inocência, eles vão desconsiderar a prova. Então não importa o que ocorra, quantas nulidades existam, quão absurdo seja, eles querem condenar e estão atropelando todas as regras e garantias para que esse processo termine em 2025, para que não haja o argumento de ser um processo político. Imaginem só, condenar Bolsonaro em 2026. Tudo aquilo que eles estão contestando ser esse processo cai por terra. Aí está provado ser um processo político. Então, Segredo, eles vão seguir, não importa o que aconteça, a condenação. André Marcílio está aqui conosco, quero te fazer uma pergunta. Tudo bom, Jeffrey? Prazer falar contigo. Irmão. Jeffrey, seguinte, eu acho que você falou do anjo do céu, acho que se descer um anjo do céu com a inocência, é capaz deles colocarem dentro do inquérito o anjo e dar um jeito de condená-lo junto dos demais réus.
Agora, a minha pergunta a você é a seguinte: a gente está diante de um julgamento político, como você bem disse, e para condenar o Bolsonaro. Agora, a gente tem diversos núcleos, e eu tenho, para mim, uma dúvida, e queria aqui partilhá-la contigo e ver o que você acha. Até onde que eles vão... será que eles vão condenar todos esses núcleos politicamente, ou vai chegar em algum núcleo, talvez mais afastado, que eles falam assim, não, peraí, aqui vamos retirar, vamos fazer isso aqui jurídico, vamos livrar alguém para não dar tão na telha de que se trata de um julgamento político. E se você acredita que um dos seus clientes possa estar nesse núcleo que vai ser aliviado, vamos dizer assim? Marcília, sempre com um sniper na mão, né? O que acontece? É nítido que esse processo é político. Eles criaram esse processo até para as pessoas entenderem. É um processo político, mas por que um processo? Por que eles não dão um tiro na cabeça do opositor político? Politicamente é muito caro você matar o seu opositor político. Então, nas ditaduras mais modernas, isso está acontecendo. A consecução de uma ditadura é você acusar o seu opositor político como golpista. Veja, nas ditaduras modernas, todas as consecuções de ditaduras é você acusar o seu opositor de tentativa de golpe de Estado. Isso aconteceu no Brasil. E nas ditaduras mais modernas, se está utilizando processo criminal para condenar, eliminar, matar o opositor político. É muito caro politicamente você matar o seu opositor. O que você faz? Você cria um processo criminal a dar uma aparência de legitimidade. Eu sempre digo isso porque é isso que acontece. Vejam, em audiências que não são televisionadas, eles mandam o advogado calar a boca, não deixam o advogado esgotar as perguntas. Agora, nas audiências televisionadas, eles deixam o advogado defender. Eles querem fazer esse processo apenas para inglês ver. É apenas para dar uma aparência de legitimidade e dizer para a população, isso aqui é um processo. Há um devido processo legal. Veja que o Gilmar Mendes, o Barroso, toda vez que eles estão com o microfone na boca, eles dizem, olha, está havendo contraditória e ampla defesa. Por quê? É para legitimar aquilo que desde o início se busca. Eliminar Bolsonaro e a direita. E para dar essa aparência de legitimidade, Marcília, eu tenho certeza que eles vão absolver alguns. Eles vão selecionar algumas peças a serem absolvidas, porque inclusive na sessão de recebimento da denúncia, teve alguns acusados que a denúncia foi rejeitada. Por quê? Eles têm mais um argumento a dizer à população ser um processo legítimo. Veja, até absolvemos alguns. Então, eu tenho, doutor Marcília, a expectativa, a esperança, a fé que meus clientes sejam absolvidos, porque eles são inocentes. Felipe Martins, todos que estiveram naquela tal da reunião golpista disseram em juízo que Felipe Martins não participou da reunião. Verdade. Minuta do golpe. Cadê a minuta do golpe? O Mauro Cid disse que não existe a tal da minuta do golpe, que ele nunca viu. Então, eles terão que absolver alguns, e eu tenho fé que meus clientes, eu tenho 2 clientes nesse processo, o núcleo 2 é o Felipe Martins e o núcleo 3, o Coronel Azevedo. Eu tenho fé que eles serão absolvidos porque são inocentes, como todos os 34 são, Marcília. João Belucci tem mais uma pergunta para você. Ô Jeffrey, queria te perguntar no sentido da advocacia em si, porque a gente acompanhou as sustentações orais, nós acompanhamos, e ficou muito focada as sustentações orais no mérito, não é verdade? Eles falaram muito do mérito, o Vilardi, enfim, outros advogados do mérito, mas não falaram tanto ali das preliminares, que são as partes mais gritantes, né? A questão principalmente da suspeição dos juízes. Queria te perguntar como que você enxerga essa questão, porque para a gente da advocacia ficou uma coisa, essa advocacia de bajulação que se pratica nos tribunais é uma coisa muito incômoda para a gente vendo de fora, e essa falta assim de enfrentamento mesmo, que é uma coisa que demanda, a profissão da advocacia demanda esse enfrentamento das ilegalidades. Eu entendo também, doutor, que pecou nesse ponto de analisar preliminares, mas veja que hoje o próprio Alexandre de Moraes ele começa o julgamento dizendo assim, nós já analisamos as preliminares. Então hoje é o dia de julgar o caso. Ele pula já as nulidades. O que são preliminares? Até para o público aqui saber o que é. A gente fala em preliminares. Preliminares são as questões de nulidade, são as falhas no processo. O processo tem uma forma a ser respeitada. Quando há uma violação a essa forma, você tem uma nulidade. A gente chama tecnicamente as nulidades de preliminares.
São questões que têm que ser analisadas antes de discutir fatos e provas, entende? O Alexandre de Moraes hoje ele pula isso. Ele diz que, já analisamos as preliminares, o que não é verdade. O que não é verdade, porque quando ele analisou as preliminares, foi lá na sessão de recebimento da denúncia, é um outro momento, deveria analisar hoje de novo. Tanto que o Fux intervém e diz, opa, eu vou analisar as preliminares. Então, mais uma nulidade surge hoje. O Alexandre de Moraes, ele pula uma etapa. Ele não analisa aquilo que as defesas colocaram. As defesas, pelo que eu percebi das estratégias, se reservaram a colocar as questões de nulidade, de preliminares, nas alegações finais escritas. E nas alegações finais orais, nas sustentações orais, deixaram mais para aquela 1 hora que tem para tratar de fatos e provas. Eu achei uma estratégia correta. Tá? Eu achei uma estratégia correta. Deixa questões mais jurídicas para o papel e trate mais de fato e provas na sua fala. Fato é que hoje o Alexandre de Moraes tinha que ter analisado tudo. A Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, diz que o juiz tem que fundamentar sua decisão e tem que atacar todos os pontos colocados pelas partes. Ele passou por isso. Ele superou, ele pulou essa etapa, o que gera mais uma nulidade, Segré. Nós temos mais um erro nesse caso. Aí vem uma pergunta, para a resposta curta e concreta. Eu te ouvi hoje e mantenho essa mesma esperança. Fux pode alterar alguma coisa no processo, ele pedindo vista? Você aposta que ele vai pedir vista ou apenas vai manifestar divergência? Porque já falou, não quero ser interrompido. Quando eu falar, ninguém venha fazer piada nem interromper. Qual é a tua visão? Quando do recebimento da denúncia, lá naquela sessão televisionada, o Fux disse que esse caso é complexo demais para ser analisado e julgado na primeira turma. Então é nítido que o Fux quer que esse caso vá para o pleno, para o órgão estendido, que é 11 ministros. Então, para que isso aconteça, o Fux teria que divergir do Alexandre de Moraes. Tá? Fato é que todos já estão com seus votos ali. Quando o Fux disse assim, o meu voto é longo, ou seja, ele já tem o seu voto. Quando o Alexandre de Moraes ele pede pauta, e só um mês, quando ele pede pauta para julgar, ele já envia o voto dele para os outros ministros. Então hoje todo mundo chega com os seus votos. Acontece que, até o início dessa sessão, eu tinha certeza que o Fux não ia pedir vista. O que é pedir vista? Suspende o julgamento, ele leva o processo para o gabinete e pode ficar com esse processo melhor analisando o caso até 90 dias. Eu tinha essa certeza. Mas como hoje aconteceram várias irregularidades no decorrer do julgamento, me nasceu agora a expectativa que o Fux peça vista, sabia? Até esse ponto que eu falei para vocês aqui do Alexandre de Moraes pular essa etapa de não analisar as nulidades das preliminares e o Fux não gostou. O Fux falou, tem que analisar. Isso pode nascer a possibilidade do Fux pedir vista. A possibilidade existe do Fux pedir vista. A possibilidade existe do Fux divergir em algum ponto para que esse caso vá para o plenário. A possibilidade existe que o Fux convirja em todos os pontos e vote com o Alexandre de Moraes. Se eu puder apostar, o Fux vai divergir em qualquer ponto, tá? Provavelmente na delação do Mauro Cid. O Fux discorda da delação do Mauro Cid, ele vai divergir em algum ponto para que esse caso vá para o plenário. Porém, desculpa me alongar, é que eu acho que é importante que a Oeste, o público, tenha essa informação. No caso da Débora, o Alexandre de Moraes não aceitou o recurso que manda o caso para o plenário. O meu medo é que só o Fux divirja, e aí as defesas terão a possibilidade de fazer um recurso chamado embargos infringentes. O que é esse recurso? Você manda esse recurso para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes decide se manda o caso para o plenário ou não. No caso da Débora, a famosa Débora do Batom, o Alexandre de Moraes diz o seguinte, uma divergência só não é suficiente para mandar o caso para o plenário. Não conheço do recurso e fica aqui na primeira Câmara, não mando para o plenário. O meu medo é que o Alexandre de Moraes, pela pressa que ele está, por ser vítima inteiramente interessado no caso, né, pela pressa que ele está em enforcar o seu algoz, ele jogue todas as fichas, todas as moedas, para que esse caso termine o quanto antes. Segré. Chiquini, muito obrigado. Obrigado mesmo. E depois da fala do Fux, a gente te chama de novo só para perturbar você um pouquinho mais. Estou por aqui. Valeu, muito obrigado. Para vocês.